TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença. Sextou, Roberta. Sextou, sexta-feira. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam todos muito bem-vindos. E olha só, vocês têm novos canais de comunicação conosco aqui da TVC, né? Quer mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta? Então você pode fazer isso pelo nosso e-mail, tá aí no seu televisor, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou também pelo WhatsApp. Vai aparecer aí na sua tela. Tá aí 249-9323-4567. É isso aí, facinho, né? Facinho de gravar. E essa sexta-feira começou com céu nublado e deve permanecer assim para todo o fim de semana. Que pena, né? Fim de semana poderia ser sol, né? Mas chegou, mas sem sol, né? Vai ficar aí o tempo nublado para todo o fim de semana. E vamos às notícias desta sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Auxílio Brasil, veja o calendário de pagamentos em fevereiro. Microempresário ganhou o direito de explorar nióbio em áreas do tamanho de São Paulo, na Amazônia. Tom Brady mantém porta aberta para retorno à NFL. Final do Super Bowl acontece amanhã. Prefeitura de Petrópolis aprova com a Caixa Econômica a liberação do FGTS para pessoas que tiveram casas interditadas em função das chuvas de janeiro. Com queda de casos da Covid-19, Prefeitura diminuiu os pontos de testagem em Nova Friburgo na próxima semana. E a agenda cultural para o fim de semana, agora no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos essa edição com os destaques do nosso jornal. Vamos direto para a nossa primeira página. Exatamente, temos aí o perigo 2, entre aspas, 300 mamões contaminar a boa imagem da Alerj na escolha do TCE. Então, esse é o destaque da coluna do Magna Vita na página 3. E ainda, a IBGE aponta a recuperação do setor de serviços, que subiu 10,9% em 2021. Tem também governo expulsa Cheng do Galeão e planeja leilão junto com Santos Dumont. STF rejeita denúncia da Lava Jato contra Arthur Lira. Congresso, lista do Planalto tem 45 propostas. E falamos que iríamos ficar de olho, né? Tensão no leste europeu esquenta com treino militar russo. Exatamente, na primeira página temos aí os destaques do segundo caderno. E vamos agora, então, à página 2, a nossa página de opinião com os nossos editoriais. O primeiro, Galeão, agora o ministro Tarcísio tem muita pressa. Aplausos para o futuro governador de São Paulo. O atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, conseguiu expulsar do Brasil a operadora do melhor aeroporto do mundo, a Cheng, responsável por Singapura. Vitorioso, ele já anunciou que suspendeu o leilão do Santos Dumont e vai realizar em conjunto com o do Galeão. Tarcísio não quis nem dar tempo da Cheng voltar atrás. Transformou em fato consumado uma simples notícia de O Globo que falava de sua saída gradativa e do grupo. A ANAC não confirmava a decisão. Para o Rio, é um bom negócio. Galeão e Santos Dumont estarão unidos em um mesmo guarda-chuva, o que é lógico. O governador Cláudio Castro correu nas redes sociais e apontou para o lado cheio do copo. É o fim de um impasse. Já para o Brasil, é péssimo. Não se trata um investidor estrangeiro dessa forma, ainda mais quando uma empresa federal é sócia. Os 17 bilhões que a Odebrecht pagou pela Ortoga é impagável por meios lícitos. A conta não fecha. O
capricho de Marcelo Bahia Odebrecht de ter o controle da obra que salvou a sua empresa no passado trouxe como parceiro técnico, exigência do edital, o melhor operador do mundo, a Cheng. Eles foram envolvidos pelo turbilhão da empreiteira e entrou como solução assumindo a operação total. É bom frisar que a Infraero, governo federal, possui 49% das ações da Rio Galeão. Para reestatizar, bastava ter 2% da capital ou ter assumido com a saída da construtora. Algumas perguntas são feitas por especialistas. A principal delas é sobre qual grupo sério terá interesse em operar em um país que trata um investidor como a Cheng dessa forma. A outra é mais grave. Este movimento foi realizado para atender o interesse de alguém? É estranha a rapidez de um ministro de Estado correr para tornar um fato consumado em questão de horas, principalmente quando ele está às vésperas de deixar o cargo e concorrer ao governo de São Paulo. No mínimo, muito estranho. E temos um segundo editorial, né? Exatamente. Por que os passageiros odeiam viajar pelo Galeão? Se a forma que a Cheng foi escorraçada do Brasil está errada, a sua atuação como operadora plena do Galeão deixou muito a desejar. O governo erra em tornar a saída da empresa um fato consumado. A negativa de reequilíbrio do contrato devido à pandemia é um direito incontroverso e pode gerar um litígio de 7 bilhões. É um valor que é devido pelo quadro epidêmico e pela paralisação do aeroporto. É evidente que pode ser incluído a omissão da ANAC, que permitiu que a retomada ocorresse somente pelo Santos Dumont, desprezando do terminal internacional. Sem passageiros, sem companhias aéreas e sem aluguéis, o Galeão ainda sofre e os seus serviços pioram e muito. Para reduzir custos, houve a centralização do atendimento no terminal aos passageiros, o translado para as portas de embarque, principalmente o internacional, e os voos do Terminal 1 passaram a ser um suplício. E o editorial continua. Passageiros idosos sofrem e os carrinhos elétricos são verdadeiras fixação aeroportuária. Sair do Galeão à noite ou em horário de rush é proibitivo. Uma corrida de Uber pode custar mais do que a passagem aérea. Vale ressaltar as pequenas máfias instaladas nos sagões, a turma do dólar, a do transporte clandestino e a de pequenos furtos, todos velhos conhecidos e longe de um choque de ordem. A Rio Galeão nasceu podre, no comando da dupla Eliseu Padilha e Moreira Franco, à frente da Secretaria da Aviação Civil, estendendo o tapete vermelho para a Odebrecht. A busca de um novo operador. Se já não houver um jogo de cartas marcadas, deve priorizar o passageiro. Todo mundo fala em salvar o Galeão, salvar a ex-VEM, salvar voos internacionais, mas absolutamente ninguém lembra do personagem mais importante desta história, o passageiro. Bom, tá aí os nossos editoriais, nossa opinião, né? Se você quiser conferir, entre na nossa página lá, jornalcorreiodamanhã.com.br, é o nosso site, tá aí na sua tela para você conferir. Essa é a edição do final de semana, então tem muita coisa lá para você dar uma olhada. Vamos agora aos destaques da coluna do Magna Vita na página 3. Exatamente. Começamos com a seguinte nota: sucesso. O telemarketing do banco BTG Pactual está surpreso com o sucesso, principalmente entre os baianos, do Fundo Cannabis Ativo FIM, para investir na indústria da cannabis. A ideia da vitória do PT já turbina o fundo. Então tá aí, sucesso. É isso. E temos o Pinga Fogo, 11 de fevereiro de 2022. A língua de Rodrigo Neves, o homem da discórdia da esquerda fluminense, ainda vai lhe trazer problemas. Ele tem dito, a boca pequena, mas para dezenas de pessoas, que o prefeito Eduardo Paes trouxe o ponto G da sua campanha: o apoio da Globo à sua candidatura a governador. Tá? Então, na foto, a coluna do Magna Vita, o Pinga Fogo. E continuamos, o presente do ministro Fábio Farias aos 100 anos da rádio no Brasil. O secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, o respeitado Maximiliano Martinhão, vai entrar para a história do rádio ao resolver um histórico problema da emissora, que é símbolo no setor,
a renovação da outorga da Rádio Roquete Pinto, hoje do Governo do Rio. A renovação será um evento emblemático nas comemorações dos 100 anos da rádio no Brasil, que ocorrerá no mês de setembro. Foi exatamente o Edgar Roquete Pinto que dá o nome à emissora do estado, que completa 88 anos neste ano, o grande pioneiro da radiodifusão. Martinhão recebeu nesta quinta-feira, ontem, dia 10, a pedido do ministro Fábio Farias, o presidente da Roquete Pinto, Tiago Gomide, e o chefe de gabinete da Casa Civil do Rio, Marcos Simões, para uma reunião de trabalho muito produtiva. A solução da Roquete Pinto tem uma madrinha no Ministério das Comunicações, a eficiente Estela Dantas, braço direito e esquerdo do ministro Fábio Farias. Então tá aí. E tem mais ainda na coluna do Magna Vita. O jantar da redenção. Tá ali. A política é feita por gestos. O governador Cláudio Castro passa 3 dias no Médio Paraíba com seu secretariado e lideranças políticas, visitando os principais municípios da região. A programação começa no dia 15 e termina no dia 17, com uma agenda muito especial. Tem mais um pedacinho. A comitiva será recebida para o jantar de encerramento na residência de Maria Lúcia e do ex-governador Luiz Fernando Pezão, em Piraí. Ele tem sido um dos conselheiros mais ouvidos pelo governador Cláudio nos momentos de impasse. As ligações já passaram de 1 hora pelo WhatsApp. Pezão não usa o Signal ainda. Ainda, né? Todo mundo usando o Signal, né? Pois é. Eu também ainda não estou usando ele. Não? Não. O perigo dos 300 mamões. Continuamos então na coluna do Cláudio Magna Vita. Então, os 300 mamões de Valceasa na sua luta para chegar ao TCE pode arranhar a imagem do Legislativo Fluminense em franca recuperação. Nesta guerra de foice, o risco de alguém ser gravado é enorme. O que a LERJ não precisa é de um novo escândalo. Em ano eleitoral pode ser mortal. Então tá aí. Seguindo na coluna do Magna Vita, votação em dose dupla. O impasse da disputa da vaga da LERJ no TCE, a caminho de um cenário de conciliação, o assunto só entra em pauta de votação quando a segunda vaga for aberta. Algo semelhante ocorreu no TCM, quando as indicações foram feitas com a abertura de 3 vagas. Todos saíram felizes. E Eduardo Paes, mais ainda. Então, tá aí mais um fato interessante. Continuamos ainda, vamos à foto de destaque da coluna, né? E hoje com novidade, né? Novidades. A nova grade da TVC, a TV do Correio da Manhã, ganhando forma. Depois da estreia do programa Na Mira, com Fernando Veloso, estará estreando na próxima terça-feira o programa Marketing e Business, com Marcelo Alves. O primeiro entrevistado é Roberto Medina, olha que bacana. E a TVC está no ar em várias cidades e também no YouTube, você pode conferir também no Instagram, né? Exato, a gente tem um trechinho? Temos um trechinho ainda da dos entrevista vídeos aí. Do Fernando Veloso? Temos? Produção? Ainda não? Então tá, vamos ver se eles acham. Tudo bem, lá. se acharem, porque a gente volta ali. já estreamos a TVC, a TV do Correio da Manhã, então já estreou com um novo programa, né? Na Mira com Fernando Veloso. Isso aí. Né? E vai estrear na próxima terça-feira o programa Marketing e Business. Ah, tá aí, o ó. trechinho, ó. Com Fernando Veloso. Esse aí é o programa Na Mira com Fernando Veloso. Ele entrevista, né, o comandante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Isso aí. Esse aí é um trechinho da entrevista. Tem o áudio para a gente deixar rolar? Então é o dia que a gente também ministra vários tipos de palestra para as crianças, para que elas possam atravessar numa rua, né? com segurança, na faixa de pedestre, olhar para os dois lados. Então todo esse trabalho a gente faz desde a base até que a criança... Pode voltar aqui, por favor. E todos os 2 programas às 22 horas, né? Exatamente, às 22 horas. Isso aí. Vamos dar prosseguimento, então? Vamos agora para a página 4, política? Exatamente. Falar das questões políticas aqui. Lista de prioridades do Planalto. Palácio oficializa relação de propostas para votação na Câmara e no Senado.
Palácio do Planalto oficializou a lista de propostas prioritárias deste ano para votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Até agora, das 45 matérias listadas, 39 já estão em tramitação no Legislativo e 6 ainda estão em elaboração. Supremo rejeita denúncia contra Lira. Presidente da Câmara era investigado por suposto recebimento de propina de 1,6 milhão da empreiteira Queiroz Galvão. Então tá aí o Supremo rejeitando a denúncia contra Lira. Vamos agora então para os destaques nacional, ainda na página 4 do nosso jornal. Mais de 50 milhões aptos. Ministério divulga número de brasileiros em condições de tomar a dose de reforço aí. O destaque, né? Mais de 54 milhões de brasileiros em condições de tomar a dose de reforço ainda não a fizeram, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Até o momento, 45,8 milhões de pessoas receberam essa dose adicional. Outro destaque nacional, a operação investiga fraudes envolvendo servidores do DENIT. Olha só, servidores públicos do DENIT e empresas responsáveis pela execução e supervisão de obras contratadas pelo órgão no Paraná foram alvo desta quinta-feira da Operação Rolo Compressor, da Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União e também Receita Federal. Então, em apenas um dos contratos sob investigação com valor contratado superior a 700 milhões de reais, há constatação de prejuízo de mais de 60 milhões de reais para os cofres públicos. Um absurdo, né? Pois é. Vamos agora aos destaques de economia no nosso jornal, na página 5. Salões querem o velho normal. Clientes se acostumaram com atendimento a domicílio durante a pandemia. Pois é, a gente ficou um pouquinho mal acostumado, né, com isso, né? Exatamente. Você vê, as aulas voltaram e o trânsito voltou ao normal, né? Pois é. Continuamos ainda falando de economia. Setor de serviços tem alta de 10,9%. Após amargar queda recorde de 7,8% em 2020, o volume do setor de serviços voltou a crescer no Brasil, com alta de 10,9% em 2021, informou na quinta-feira o IBGE. Vamos agora aos destaques da nossa página do Rio, para ver os destaques que temos aqui. Concessão dupla de aeroportos. Governo federal anuncia leilão do Galeão e do Santos Dumont para 2023. Nossos editoriais foram justamente sobre esse imbróglio causado, né, dentro do Galeão e a expulsão da Cheng aí, né? A concessionária Rio Galeão anunciou nesta quinta, 10, que apresentou ao governo pedido de devolução do Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão. Citando impactos da crise da economia e da Covid-19 sobre o setor de aviação. Então tá ali, né, a decisão da Cheng Airport de Singapura, que tem 51% do consórcio, né, e a Infraero tem 49% restante. Já era esperado, relata aí na nossa matéria, o pedido de devolução do aeroporto. Em nota, abre aspas ali, né, o Rio Galeão continuará mantendo os padrões de segurança e qualidade na operação aeroportuária e honrará os compromissos e contratos com seus funcionários, credores, lojistas e fornecedores ao longo de todo o processo de relicitação. Fecha aspas, disse a empresa aí. Continuamos ainda nessa página do Rio de Janeiro. O Sistema Fecomércio adere ao Pacto Global da ONU. Olha que bacana. O presidente do Sistema Fecomércio, RJ, Antônio Florencio, assinou a adesão da instituição ao Pacto da ONU, ao Pacto Global da ONU. Com isso, o sistema compromete-se a apoiar e implementar os 10 princípios universais dessa iniciativa nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Muito bacana. Pois é, nossos destaques aí do nosso jornal. Mas antes de terminar esse bloco, está quase terminando, a gente já está no finzinho, nós temos uma boa notícia também, né, Roberta? Isso, ontem nós falamos do Parque Gráfico, Isso, né, do Correio da Manhã. Ontem nós falamos de toda a expansão, né, do Correio da Manhã e também da expansão da TVC, né, o Jornal do Correio da Manhã. Falamos do Parque Gráfico, né, enorme Parque Gráfico no bairro do Bing, em Petrópolis, e hoje temos algumas imagens. Olha aí, que esse bacana. é o Parque Gráfico em Petrópolis, muito bacana.
E esse é o Correio da Manhã se expandindo, né? A expansão Exato, do Correio da Manhã. É isso aí, nosso então, parque parabéns. gráfico aí bonito aí, chegando à nossa serra petropolitana aí, né? Bacana, né? Bacana. Bom, você pode conferir todas essas notícias e os destaques da semana e do final de semana acessando o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de hoje do Correio da Manhã na TV. E você vai ver ainda no jornal de hoje. Prefeitura de Petrópolis aprova com a Caixa Econômica a liberação do FGTS para pessoas que tiveram casas interditadas em função da chuva de janeiro. Secretaria de Assistência Social apresenta projeto de combate ao trabalho infantil. E depois do intervalo, Auxílio Brasil. Veja calendário de pagamentos em fevereiro. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Estamos de volta. O pagamento da segunda parcela do Auxílio Brasil de 2022 começa na próxima segunda-feira, dia 14. Como é feito usualmente, o escalonamento de datas é realizado por meio do último número de identificação social, que vai de 0 a 9. De acordo com o Ministério da Cidadania, responsável pela operacionalização das inscrições, mais de 556 mil novas famílias vão ser contempladas nesta rodada da folha de pagamento. No total, mais de 18 milhões de famílias recebem o benefício com investimento superior a 7 bilhões de reais. O Ministério da Cidadania destaca que para conseguirem ser habilitadas no programa, as pessoas devem atender aos critérios de elegibilidade e ter os dados atualizados no CAD único nos últimos 24 meses. Além disso, as informações no cadastro não podem ser divergentes de outras bases do governo federal. O Auxílio Brasil será pago no mês de fevereiro nas seguintes datas: final 1, dia 14, final 2, dia 15, 3, dia 16, 4, dia 17, 5, dia 18, 6, dia 21, 7, dia 22, 8, dia 23, 9, dia 24 e 0, dia 25 de fevereiro. Bom, a Agência Nacional de Mineração concedeu a um único empresário o direito de prospectar nióbio em áreas da Amazônia, cujos tamanhos somados equivalem a quase 1,5 vezes a cidade de São Paulo. O empreendedor é sócio de uma microempresa e aparece como ex-beneficiário do auxílio emergencial.
As autorizações de pesquisa concedidas a João Carlos da Silva Martins e à sua empresa, a Ourocan Serviços de Apoio e Logística para a Mineração, passam por um assentamento de reforma agrária, pelas franjas de uma terra indígena, de uma unidade de conservação e por uma região próxima a uma usina hidrelétrica. Ao todo, a agência concedeu 26 autorizações para Martins e a Ourocan prospectar em nióbio e minérios como estanho, tântalo, zinco, bauxita, ouro e diamante. Todos os atos foram assinados em 2021 e se referem à exploração na Amazônia, mais especificamente nos estados do Amazonas e do Pará. As áreas somam 215.600 hectares. Em entrevista à Folha, o empresário confirmou que conseguiu as autorizações para a exploração de nióbio em assentamento rural sem ter havido diálogo, consenso ou aprovação prévia por parte dos assentados. Ainda segundo Martins, não há aval para a pesquisa do metal dentro da terra indígena ou em unidade de conservação, mas sim nas suas imediações. Ai, Jorge, você quer comentar? Eu queria só falar uma coisinha. E daqui a pouco vão descobrir laranjas, né, peras, várias frutas ali penduradas ali nesse caso, porque um só empresário numa área desse tamanho é suspeito aí, para o Ministério investigar, ficar de olho aberto, né? Os departamentos públicos aí funcionarem em conjunto aí para abrir uma auditoria sobre o caso, né? Não, mas por que dão essas autorizações, né? Pois é, né? Difícil. Vamos falar então de esporte agora, pouquinho? Lá. O ex-quarterback Tom Brady, que há poucos dias anunciou sua aposentadoria, voltou a movimentar o noticiário esportivo americano quando disse que pode sim voltar à Liga de Futebol Americano. Tom Brady tem uma carreira brilhante com 22 anos de atuações e na qual conquistou um recorde de 7 títulos do Super Bowl. Ele era um dos convidados do podcast Let's Go e durante a conversa o atleta de 44 anos disse que está feliz com a sua decisão, mas que não se importa em reavaliá-la dentro de 6 meses. Abre aspas, eu vou encarar as coisas como elas vierem. O que fiz na semana passada foi a melhor decisão no momento, mas eu acredito que essa seja a melhor maneira de colocar as coisas. E você sabe, nunca diga nunca. Fecha aspas, disse Brady, que passou a maior parte da sua carreira no New England Patriots. Brady, melhor jogador do Super Bowl da temporada passada, que levou o Tampa Bay ao título, acrescentou que a decisão de se aposentar foi altamente influenciada pelas coisas que ele não tem presenciado fora do esporte. E ele encerrou o assunto dizendo que, abre aspas, à medida em que você envelhece, você passa por coisas fora do esporte que exigem um nível de atenção e energia que o futebol americano sempre demandou. E está na hora de me comprometer com essas coisas. Fecha aspas. E amanhã, às 8h30 da noite, teremos mais uma final do Super Bowl. A final que vale o título da temporada 2021-2022 vai ser disputada por Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. O Super Bowl não é só um jogo. Espaços para anúncios e os shows do intervalos são verdadeiros espetáculos à parte. Quem traz as informações é o nosso colega Richard, da redação. Exatamente, Jorge. Bom dia para você, bom dia para a Roberta e a todos que acompanham o Jornal Correio da Manhã. É um evento magnífico e que envolve muito dinheiro, inclusive durante essas propagandas. Mas o Super Bowl é um evento principalmente muito visado pelo mercado publicitário. Inclusive, no evento que vai acontecer amanhã, a BMW, em parceria com os atores Arnold Schwarzenegger e também Salma Hayek, vão interpretar 2 deuses, Zeus e Hera, que são da mitologia grega, para apresentar o novo modelo da marca, que é o iX. Inclusive, esse modelo ele já vai ser vendido nos Estados Unidos e aqui no Brasil está em pré-venda. Além dessa apresentação do novo veículo, durante o intervalo haverá a apresentação de 2 rappers surdos, que são eles, os rappers Sean Forbes e o Aren Wow Wow. O convite foi feito pelo Dr. D e eles vão realizar essa apresentação durante o show do intervalo. Além disso, vai contar com outros artistas famosos, não só nos Estados Unidos, mas estarão lá Eminem, Snoop Dogg, outros nomes como Kendrick Lamar, são pessoas que estarão presentes
e farão daí um evento incrível, não só dentro do gramado com o jogo, mas também fora dele durante as apresentações. Eu volto com vocês. Vai conseguir ter agora, né? Obrigada, Richard. E você vai ver depois do intervalo, mais de 130 celulares foram furtados em Petrópolis no último ano. Com queda de casos da Covid-19, a Prefeitura diminuiu os pontos de testagem em Nova Friburgo na próxima semana. E após receber novas doses, Nova Friburgo amplia calendário de vacinação no município. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Estamos de volta. E Petrópolis registrou em 2021 um aumento de furto de celulares. Para muitos é um companheiro inseparável e quando estão com eles em mãos, parecem esquecer do mundo. O aparelho se tornou a principal fonte de comunicação entre familiares, amigos, colegas de trabalho. O dia inteiro, o celular na mão. Para tudo, para trabalho, para lazer, para tudo. Andar assim vidrado na tela do celular até pode parecer normal, mas é perigoso. O furto está aumentando a cada dia, né? Em Petrópolis era uma cidade tranquila, hoje está sendo muito perigoso também usar o celular. Há também quem arrisque. Acho muito difícil alguém me roubar agora. Tem muita gente passando aqui, então é difícil. E principalmente agora que eu seguro o celular firme. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o ISP, Petrópolis registrou 133 furtos de celulares no último ano. O acumulado apresentou uma alta de 8% em comparação a 2020, quando 124 ocorrências do crime foram registradas. Janeiro e agosto foram os meses com mais registros, 17 em cada um deles. Já o mês com menos ocorrências foi abril, com apenas 4. Muitas pessoas ficam tão distraídas no celular que se esquecem que esse aparelho se tornou o principal alvo dos ladrões. Apesar do aumento de furtos em Petrópolis em 2021, o recorde ficou com 2018, que registrou 308 casos. Em todo o estado do Rio de Janeiro, foram 14.179 ocorrências de furto de celular em 2021, um aumento de 24,1% comparado a 2020. A cada 38 minutos, uma pessoa perde o celular no estado do Rio de Janeiro. O mês com mais registros deste tipo de crime no estado foi dezembro, com 1.892. Olha, falar agora da chuva que não dá trégua em Petrópolis. A Defesa Civil interditou 16 casas desde segunda-feira. Há 4 dias em estágio operacional de atenção, Petrópolis soma quase 100 ocorrências em função da chuva.
Desde a última segunda-feira, chove sem trégua em Petrópolis. Em apenas 4 dias, a Defesa Civil registrou 100 ocorrências, sendo a maior parte dos atendimentos ocasionados por deslizamentos e pedidos de avaliação de risco geológico ou estrutural em ruas e residências. Até o momento, 16 imóveis foram interditados nas localidades de Araras, Quissamã, Itamaraty, Duarte da Silveira, bairro Castrioto e Posse. As famílias desalojadas precisaram buscar abrigo na casa de parentes. A Defesa Civil também atua na queda de árvores e postes, além de problemas nas ruas, como buracos e infiltrações. O órgão alerta para o risco de deslizamentos em função do volume pluviométrico nas regiões do 1º e 2º distritos. A previsão é de mais chuva até o próximo sábado, de intensidade fraca a moderada a qualquer momento do dia. Nesse período, a cidade vai continuar com o céu de nublado a encoberto e com temperaturas mais baixas. Elas podem variar entre 14 e 21 graus Celsius. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos avisos e alertas que podem ser emitidos no período e, em caso de emergência, ligue 199. E a queda de uma árvore na manhã de ontem interditou a Rua do Imperador, uma das vias mais importantes do centro histórico. Devido às condições do tempo, uma árvore caiu na manhã desta quinta-feira no centro de Petrópolis. O trânsito no local ficou interditado por cerca de 4 horas. A queda da árvore interditou a Rua do Imperador na altura do antigo fórum. Por conta do tamanho, os profissionais da prefeitura tiveram dificuldades para realizar a remoção. Para realizar a remoção, foram necessários 6 agentes da Condep, 2 serras elétricas, cordas, um trator e um caminhão. Os próprios funcionários da Condep realizaram o desvio da Rua do Imperador para a Rua General Osório. O trabalho levou cerca de 30 minutos e a pista foi liberada por volta das 10h15 da manhã. E olha, moradores de Petrópolis que tiveram as casas danificadas pelas chuvas de janeiro entre os dias 7 e 14 podem recorrer à Caixa Econômica Federal e solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ao todo, 70 famílias de 25 localidades avaliadas e registradas pela Defesa Civil de Petrópolis podem ter o direito ao saque máximo no valor de R$ 6.220. A solicitação do benefício pode ser feita à Caixa Econômica Federal a partir desta quinta-feira. Para verificar se tem o direito ao saque, é importante que o morador da área afetada por ocorrência em função da chuva no período de 7 a 14 de janeiro de 2022 tenha entre a documentação o registro de ocorrência da Defesa Civil com o laudo de interdição do imóvel. Esse documento é fornecido na sede da Secretaria, que fica na Rua Buarque de Macedo 128, no Morém, e também pela internet por meio do petropolis.rj.gov.br/DFC, no campo RO Digital. Nesse ambiente, é preciso realizar um cadastro para ter acesso ao sistema e solicitar um laudo com avaliação técnica sobre o dano à residência. De acordo com a Caixa Econômica, para solicitar o benefício é necessário que a pessoa possua saldo positivo na conta do FGTS e não tenha realizado o saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. De acordo com a instituição financeira, os residentes nas áreas afetadas podem solicitar o saque até o dia 2 de maio. O processo de solicitação do benefício pode ser feito diretamente em uma agência da Caixa ou pelo aplicativo FGTS, opção Meus Saques pelo celular. E o prazo para retorno da análise crédito em conta, caso aprovado o saque, é de 5 dias úteis. Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa ou entrar em contato com a Caixa pelo Fale Conosco no 0800 726-0207. Vou repetir rapidinho, tá? 0800 726-0207. A relação de documentos necessários para solicitar o benefício você encontra no site da TVC Correio da Manhã. Exatamente. E na última terça-feira, Petrópolis alcançou a marca de 100 mil aplicações da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Petrópolis alcançou na última terça-feira a marca de 100 mil vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19. Isso representa 41,1% do público vacinável acima de 18 anos da cidade. A terceira dose começou a ser aplicada em setembro do ano passado.
É uma importância muito grande, né? Cada vez mais a gente atingindo uma parcela maior da população com a dose de reforço, garantindo uma maior segurança para todos os participantes, os residentes da cidade de Petrópolis. No dia 8 de fevereiro, Petrópolis bateu a marca de 250 mil vacinados com a primeira dose, cerca de 220 mil com a segunda, além dos 6.805 que se vacinaram com a dose única. Porque cada dose que a gente toma é uma segurança a mais que a gente tem para o nosso corpo e para reduzir a transmissão do coronavírus na cidade. Então, se você tomou a primeira, procure tomar a segunda, e se já tomou a segunda, fica atento ao prazo para tomar a terceira dose. A chuva não foi motivo para Júlio e Sueli deixarem de tomar a dose de reforço. Viemos tomar a terceira dose hoje. Ser imunizado, né? Se pegar, pega com mais fraco, mais brando, né? É difícil, né? O negócio está difícil mesmo, né? Então vamos tomar. Odemar já tomou a dose de reforço, mas não podia deixar de acompanhar a namorada. Todo mundo tem que se vacinar, procurar os postos de saúde, é um direito que nós temos, e aproveitar bem a oportunidade que todo mundo tem vacina para todo mundo. Completar o esquema vacinal é de extrema importância para evitar que as pessoas desenvolvam sintomas mais graves da doença e também para reduzir a taxa viral nos indivíduos e, consequentemente, a transmissão do vírus. Dados da Secretaria de Saúde de Petrópolis apontam que atualmente a maior parte dos pacientes internados em leitos clínicos e de UTI Covid não concluíram ou sequer iniciaram o ciclo vacinal. A grande importância das vacinas é a gente reduzir a transmissão e as mortes, principalmente. Pode acontecer sim uma reinfecção de quem tomou a dose de reforço, de quem tomou a segunda dose, mas a ideia da vacina é que sempre essas infecções sejam mais brandas do que quem não tomou nenhuma vacina. Tanto que a gente vê a porcentagem de mortos entre os não vacinados muito maior das porcentagens de mortos entre os vacinados. Na quarta-feira, a Prefeitura de Nova Friburgo recebeu uma nova remessa de doses da Pfizer. E, com isso, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o calendário de vacinação no município. Na sexta-feira, dia 11 de fevereiro, vai haver a aplicação da segunda dose da Pfizer para quem está com a vacina marcada ou atrasada. O procedimento vai ser realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Lagoinha, em Nova Friburgo. No mesmo dia, vai ter ainda a vacinação de reforço dos imunossuprimidos com a segunda dose para quem tomou a Janssen, a repescagem de segunda dose da Coronavac e AstraZeneca, e a primeira dose para toda a população com mais de 12 anos. E ainda falando sobre Nova Friburgo, a Prefeitura anunciou o fim de tendas de testagem para Covid-19. E o Richard traz mais informações. Exatamente, Roberta. Por conta da queda da positividade durante a realização dos testes e também dos números de Covid no município, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo informou que vai desmontar na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, a tenda que fica na unidade de pronto atendimento Conselheiro Paulino, que realizava testes para a doença. No entanto, o órgão informou que a UPA vai continuar recebendo os pacientes que tiverem alguns sintomas da Covid-19, assim como o Hospital Raul Sertan, lá na cidade. Lembrando que a Secretaria informou que caso a pessoa queira realizar o teste de Covid-19, ela deve se orientar e ir para os centros de triagem, que ficam na Via Expressa e também na Praça das Colônias. Os outros postos continuarão realizando a testagem contra a Covid de maneira normal. Além disso, a gente lembra, caso a pessoa tenha algum sintoma da doença, espere 3 dias para poder realizar a testagem. Lógico, procura um médico, um medicamento, um atendimento, mas a realização do teste feita depois de 3 dias do primeiro sintoma da doença. Volto com vocês aí no estúdio. E agora, volta às aulas. Vamos ver como foi o primeiro dia de retorno das aulas nas escolas estaduais. Em Petrópolis, mais de 7.200 alunos voltaram às aulas de ontem, no dia de ontem, né? Na Escola Dom Pedro II, o movimento de alunos foi devagar no primeiro dia de volta às aulas. Em Petrópolis, o retorno foi possível após a publicação de um novo decreto da Prefeitura na última segunda-feira. As instituições devem disponibilizar totens de álcool em gel por todo o ambiente escolar, realizar a higienização de pisos, mesas e cadeiras com água sanitária ou álcool em gel, ter um estoque de máscaras em caso de emergências,
limpar dutos e filtros dos ares condicionados e colocar cartazes informativos sobre a Covid-19. Para o retorno, as escolas precisam adotar algumas medidas de prevenção contra a Covid-19. Dentre elas, o uso de bebedouros está suspenso. Além disso, as escolas devem separar um local que vai funcionar como área de isolamento, caso algum aluno, professor ou colaborador tenha sintomas da doença e, posteriormente, serão encaminhados a uma unidade de saúde. Em Petrópolis, 11 escolas retomaram as aulas presenciais. Após 2 anos com o ensino online, mais de 7.200 alunos da rede estadual de ensino voltaram às salas de aula. Após um longo período com a filha estudando em casa, Rosiméria acompanhou o retorno de Eduarda à escola nesta quinta-feira. Sim, e também a parte psicológica, né? Eles já estão muito tempo em casa, acho que é hora deles voltarem a socializar de novo, né? A dona de casa considera importante o retorno das aulas presenciais, mas afirma que o momento ainda exige cuidados. Sim, eu acho importante. Eu não sei se seria a hora, né, adequada, porque a gente vê que ainda tem bastante casos, né, da doença, mas eu acho que eles também precisam desse retorno, né? A gente confia, acredita que está sendo feito, né? E passa isso para os filhos também. Sim, a gente procura ensinar eles, né, e falar para que tomem cuidado, né? Na quarta-feira, a Prefeitura de Nova Friburgo apresentou o programa de erradicação do trabalho infantil. A reunião foi promovida no auditório do antigo Fórum, na Praça Getúlio Vargas. Em 2011, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conhecido como PET, foi instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social como um programa de caráter intersetorial, integrante da Polícia Nacional de Assistência Social, que compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho. O programa tem como objetivo acelerar as ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil, de acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. De acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo, através de denúncias, foi possível identificar que a cidade possui um elevado número de crianças e adolescentes em situação de trabalho, principalmente na venda de materiais de consumo nas ruas da cidade. Nessa perspectiva, a reativação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil contribui com um conjunto de ações que o município vem implementando para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Roberta, vamos falar agora de uma situação crônica em Petrópolis e que se agravou bastante com a pandemia: a falta de doações de sangue. O Richard esteve no banco de sangue e traz mais informações para a gente. Com um pequeno ato, vidas podem ser salvas. A doação de sangue é um gesto de solidariedade, mas em Petrópolis, os estoques do Banco de Sangue Santa Teresa estão em baixa. Realmente a gente está enfrentando uma dificuldade. Na verdade, é um índice até novo, né? E um índice negativo. A gente teve uma queda de 68% do ideal. Então, o que a gente precisa, né? Só para ter um panorama, a gente precisa fazer em torno de 80 a 100 doações por dia para que a gente tenha um estoque saudável. Com a queda, o número de doações diárias cai de 80 para 20. Já entre os tipos sanguíneos, O e A negativo estão com os estoques mais críticos. Patrick doa há bastante tempo e relata a importância da doação. É bom você poder ajudar o próximo, né? Às vezes a pessoa precisa, às vezes o conhecido precisa. Então é bom fazer essa doação, né? Para poder ajudar o próximo. E medo de agulha não, né? Ah, não, acostumado já. Para incentivar a doação, o Banco de Sangue realiza diversas campanhas durante o ano em parceria com os clubes cariocas. E quem participa dessas campanhas ganha brindes como esse daqui. Lembrando que quem realiza uma doação pode salvar até 4 vidas. As campanhas é um meio, né, que a gente verificou e realmente é muito efetivo aqui na cidade, né, porque normalmente as pessoas às vezes não têm um paciente conhecido ou um amigo
que está precisando. Então, a gente faz essas campanhas segmentadas para divulgar para o público, para que eles venham doar. E as campanhas de time foi uma forma, né? A gente conseguiu segmentar pelos torcedores e as ações com campanhas de time são excelentes. A gente busca esse apoio da torcida organizada e também dos torcedores que gostam. Para realizar as doações é preciso seguir algumas recomendações, como pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, evitar alimentos gordurosos e, caso tenha feito alguma tatuagem ou procedimento que perfure a pele, deve-se esperar um prazo de 12 meses. No caso de gripe, resfriado ou Covid, agora a atualização do Ministério da Saúde é que após 10 dias da melhora dos sintomas pode doar. Não mais 15, não mais 30. 10 dias apenas. O ato da doação leva em média 7 minutos. O Banco de Sangue Santa Teresa funciona todos os dias e conta com estacionamento exclusivo para os doadores. Olha aqui, ó, muito bonitinha, né? Eu tenho a minha aqui de doador, vou lá com frequência para poder fazer. Então vamos só deixar importante aqui ressaltar que a doação, ela salva até 4 vidas. E essa queda foi de 68%. A média, para vocês terem uma dimensão, era de 80% e caiu para 20% por conta desses problemas que a gente viu na matéria. Inclusive, o Vinícius até comentou comigo, a gente foi lá fazer essa visita ontem para acompanhar o movimento realmente muito devagar, poucos doadores. Tinha um doador na hora que a gente foi fazer o material para apresentar aqui no jornal. E a questão é a seguinte, por exemplo, se em um dia você tem 80 doações, no outro dia você tem 20, eles ainda estão num nível de emergência, porque para que se tenha um estoque saudável, como ele comentou comigo pelos bastidores, é necessário uma constância das doações. Então, se por exemplo, hoje eu tenho 80, mas ontem eu tive 10, 15, esses 80, ele dividido, por exemplo, nos 5 dias da semana, ele vira 20 doações diárias, o que não é o suficiente. Então a gente lembra, e um detalhe também importante, os tipos sanguíneos O negativo e A negativo são os que estão com mais baixa lá no banco de sangue. Então a gente lembra, é um processo simples, dura 7 minutinhos, a agulha não incomoda em nada. E olha, ainda tem um lanche maravilhoso depois da doação, que eu vou te falar, rapaz. Aquele sanduíche que tem lá no Hospital Santa no Banco de Sangue do Santa Teresa é simplesmente sensacional. Tem de frango com ricota, frango com passas, tem gente que não gosta de passas, né? Mas rapaz, só ir lá doar e ainda ganha um lanche. Obrigado, Richard. Vai direto nos sanduíches, né? Nos lanchinhos. Primeiros lanchinhos, né? Muito obrigada, Richard. Muito obrigado. Temos a previsão do tempo agora, Roberta? Exatamente. A previsão do tempo para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de céu nublado, com possibilidade de chuva leve ao longo do dia. As temperaturas vão ficar entre 17 e 28 graus. E agora temos os destaques da agenda cultural com a Rafa. Se você ainda não se programou para o fim de semana, a Agenda Cultural do Correio da Manhã traz para você algumas dicas do que fazer na região serrana. Neste fim de semana, o público de Petrópolis vai poder aproveitar a programação do Sesc Verão mais uma vez. O evento retoma as atividades no Sesc Quitandinha neste sábado e domingo, de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, com atividades gratuitas. O público vai poder aproveitar diversas atividades, como o Jogo da Memória, tênis de mesa e apresentação artística circense. Este ano, o projeto foi expandido e contempla cerca de 30 localidades, incluindo a capital, o interior e o litoral fluminense. A programação completa você confere no site sescverão.com.br. A Feira 4.0 vai ter uma nova edição no sábado e no domingo no Clube Petropolitano, no centro de Petrópolis. Esta edição é especial de carnaval e vai contar com cervejarias, drinks, gastronomia, moda, acessórios, artesanato e shows ao vivo. No sábado, o evento acontece entre meio-dia e 9 horas da noite e no domingo, entre 11 horas da manhã e 8 horas da noite. No sábado, a música fica por conta de J. Alves e no domingo é a vez do grupo de pagode Saideira. A feira de empreendedorismo tem entrada franca.
Neste domingo também acontece outra feira de empreendedorismo em Petrópolis, a Feira Criarte. Esta edição vai acontecer entre meio-dia e 8 horas da noite, com entrada gratuita no Clube do Palmeiras, no Quissamã. O evento é de pré-carnaval e por isso vai ter concurso de fantasia, música ao vivo com Maristela e Felipe Maduro e recreação infantil. A entrada é gratuita. Hoje acontece em Teresópolis o festival Blue Star International Film. Neste ano, vão ser 3 edições em diferentes países e a primeira vai ser no Brasil. O festival busca apoiar e inspirar cineastas de todo mundo e tem uma organização dedicada a premiar cineastas. O evento vai ser realizado nesta sexta-feira, entre 2 da tarde e 11 horas da noite, e os ingressos podem ser comprados pelo site simpla.com.br. Na Casa Cria Local de Petrópolis estreia nesse sábado a Mostra 2222, com artistas de toda a cidade celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna. São quase 20 artistas participando da mostra, que tem entrada gratuita e começa a partir das 3 horas da tarde. A Casa Cria Local também conta com outras programações entre hoje e domingo, com música ao vivo e gastronomia, que podem ser conferidas no Instagram, @CasaCriaLocal. A Deguste, Feira Cervejeira da Serra, já está em clima de aniversário. Hoje e amanhã vão ser dias de muito chopp artesanal, quitutes especiais, música e muita animação para comemorar os 6 anos de existência em Petrópolis. A feira acontece hoje, a partir das 6 horas da tarde, e amanhã, a partir das 11 horas da manhã, na Praça da Águia, onde fica a Câmara dos Vereadores. A entrada é gratuita. E olha só que diferente! O Instituto Vishva Vidya está realizando até amanhã o workshop do método Wim Hof em Petrópolis. O método é a prática de banho no gelo que ganha adeptos no mundo todo por seus benefícios terapêuticos para a saúde do corpo físico e da mente. O workshop vai contar com uma parte teórica, exercícios de respiração e o famoso banho no gelo. Mais informações podem ser obtidas no perfil oficial do professor Jonas Mazetti no Instagram, @JonasMazetti. E já que a previsão é de chuva, quem optar pelo cinema vai ter muitas novidades. Estreou na Rede Cinemax o filme Morte do Nilo, o novo mistério de Agatha Christie, baseado no livro homônimo. O filme mostra as férias do detetive belga Hércules, no Egito, a bordo de um glamuroso navio cruzeiro que se transforma numa procura terrível por um assassino. E para quem curte um bom musical, tem a novidade Case Comigo, que apresenta a superestrela musical Cat e o professor Charlie, que decidem casar e só depois se conhecerem melhor. Toda a programação e os ingressos podem ser conferidos no site cinemax.com.br. Excelente, né? A Rafa trazendo tudo aí que vai rolar aí no final de semana aí, entre hoje e domingo. Os destaques do cinema, para quem gosta, muito bom, muito bom. Bom, olha, a edição de hoje termina por aqui, mas amanhã nós temos o resumo da semana e segunda-feira às 7h30 estamos ao vivo aqui, eu e Roberta, né? Exatamente. Tenha um ótimo fim de semana e até segunda-feira ao vivo. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.